From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos continuando a nossa meditação no livro de Êxodo, capítulo 19. E hoje nós vamos terminar a passagem de Êxodo 19, onde meditaremos do verso 9 até ao verso 25. Então vamos ler Êxodo 19, do verso 9 até o verso 25. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor ao povo. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, até lá ninguém tenha relação com sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: Desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: Marque limites ao redor do monte e consagre. E o Senhor respondeu: Vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Nós vemos aqui esse momento final dessa nova fase do povo de Israel. Não é uma nova etapa,
mas sim uma nova fase, aonde Deus está preparando o povo para o seu encontro. Sempre que Deus marca um encontro com alguém, ele se prepara. Da mesma forma acontece na nossa vida natural. Quando somos convidados para um encontro, nós também nos preparamos, nos arrumamos, tomamos nosso banho, colocamos a nossa melhor roupa e então vamos àquele encontro, àquele lugar. O povo também aqui estava sendo orientado a como se preparar para o encontro que eles teriam. Deus iria falar com Moisés no Monte Sinai e depois Deus falaria ao povo. Nós vimos que eles estão numa jornada, eles já não são mais escravos, agora eles são um povo livre, uma nação livre. Deus já tinha reforçado para eles que eles deveriam servir somente a Ele, e o povo já tinha dito que serviria somente o Senhor. Então eles chegam agora diante do Monte Sinai e são orientados por Moisés desse encontro que eles irão ter com Deus. E Deus já começa no verso 9 dizendo que encontraria com Moisés em uma nuvem escura e que o povo ouça quando eu falar com você. Deus sempre encontra com o seu profeta através da nuvem. A nuvem nunca nos deixou. A nuvem ali representava a Deus, a presença de Deus junto com o povo, Deus guiando o povo. Era isso que representava a nuvem ali. A nuvem nunca deixou o povo. Irmãos, Deus sempre fala através de profetas. Veja que Deus não chamou uma comissão aqui. Deus não falou monte um grupo e venha. Pegue todos aqueles 70 que receberam do Espírito, como nós já vimos nas últimas programações aqui. Pegue aqueles que receberam e venha até mim com eles. Monte esta comissão. Chama a junta de diáconos. Não. Chame lá os grandes homens, peguem os homens mais estudados, mais educados no meio de vocês e venha. Não foi isso que Deus fez. Mas Deus sim chamou o seu servo, o profeta, para que pudesse passar as orientações, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo para o Senhor. Moisés sempre foi fiel à palavra, mesmo o povo não gostando. E quando um profeta fala, o povo não gosta, porque o profeta é a boca de Deus, e ele aponta e mostra o que tem que ser feito. Então, o primeiro ponto é que o povo iria ouvir a voz de Deus através de Moisés. No verso 10, nós vemos Deus pedindo para que o povo se consagrasse, para que o povo lavasse as suas vestes. E aqui nós podemos ver que Deus, ele gosta de um povo santo, de um povo limpo. Hoje em dia, nós estamos acostumados a tomar banho com a água, sabão, ir nos nossos armários, pegar uma roupa. Mas nos tempos bíblicos, o povo não tinha esses luxos. Tomar banho todo dia, trocar de roupa todo dia. Não era desta maneira, eles não podiam tomar banho diariamente. Então, quando era pedido, isso no natural, quando era pedido para tomar banho ou para se lavar, era um pedido, era um momento especial. Aquilo servia para marcar um recomeço ou uma restauração. Quando Deus restaurou Adão e Eva lá em Gênesis 21, quando Jacó e sua família voltaram para Betel, são eventos que marcam essa ordem de Deus de se preparar, de se lavar, de se separar. Nós temos outros exemplos também, quando José saiu da prisão, vocês lembram? Ele foi preso, ali acusado pela mulher, e depois ali na prisão, antes dele ir à presença de Faraó, para poder discernir o seu sonho,
ele também teve que se limpar. Ele se banhou, fez a barba para se apresentar diante de Faraó ali. Quando nós vamos diante da presença de Deus, nós também temos que nos lavar. Deus gosta de um povo santificado, de um povo separado. Davi, e também voltando para Deus, lá em 2 Samuel 12, 20, o rei Joaquim recebendo aquela demonstração de misericórdia. Então tem vários exemplos na Bíblia Sagrada, aonde a lavagem pela água simboliza a purificação, a limpeza, a preparação para entrar diante de uma autoridade. E aqui nós vemos que o povo iria entrar diante da maior autoridade que existiria. Que existe, né? A maior autoridade que existe. E qual que era essa maior autoridade que existe? Era o próprio Deus, que desceria no monte e falaria. Então ele dá esta ordem aqui no verso 10, para que eles lavem as suas roupas. E dá um prazo para eles, que ao terceiro dia eles deveriam estar prontos para isso. Aqui no verso 12 e 13, nós vemos que Moisés pede para Deus, falando para Moisés, que marque ao redor do monte o limite para o povo, alertando para o povo tomar cuidado para não subir o monte, não tocar, nenhuma mão tocará nele. Olha que ordem forte, nenhuma mão tocará nele. Nós estamos no verso 12 e 13. Era uma ordem de Deus, e se alguém tocasse, ele seria morto. Isso mostra uma distância entre o povo e Deus. Ficar longe do Monte Sinai era uma questão de vida ou morte, pois a presença de Deus estava santificando ali aquela montanha. Deus estava ensinando o povo que havia uma distância entre um Deus santo e homens e mulheres pecadores. Do perigo de se apresentar presunçosamente na presença do Senhor. Irmãos, isto é muito importante para nós. Não entrar de qualquer jeito na presença de Deus. Hoje as pessoas perderam esse temor. E nós observamos que elas entram de qualquer maneira, de qualquer forma. Elas querem uma adoração personalizada às suas vontades, aos seus desejos. Elas querem um Deus que apenas atende desejos. Elas não querem santificação. A palavra santo significa separado para o serviço. Aqui Deus estava preparando uma nação santa, um sacerdócio real, para que eles pudessem ser exemplos para as outras nações. E Deus operar sinais e maravilhas através deles. E através da nação de Israel, poder ganhar as outras nações e mostrar que só existe um único e verdadeiro Deus. Que chamada maravilhosa! Mas para que eles pudessem cumprir este propósito, não poderia ser de qualquer maneira, de qualquer jeito. Há um chamado para a santificação. Quando entramos na presença de Deus, devemos entrar santificados. Deus estava mostrando como seria a estrutura de adoração no Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, a lei, ela enfatizava o pecado, o erro. A lei mantinha o homem, o pecado mantém o homem separado de Deus. E no caso da lei, essa separação era muito real. E durante o Antigo Testamento, nós vamos ver isso. A cerca ao redor do tabernáculo, o véu diante dos santos, que ninguém podia entrar ali. Só o sacerdote podia ministrar no tabernáculo. O sumo sacerdote tinha permissão uma vez no ano para entrar no Santos dos Santos. Depois nós vamos ver isso com mais detalhe na última etapa da jornada de Israel, no deserto. Então, o que ele
o que Deus está no Antigo Testamento, nós vemos essa distância. Mantenha a distância. Eu sou um Deus santo. Mantenha distância. E agora, meus irmãos, no Novo Testamento a coisa muda. No Novo Testamento não é mantenha a distância. Venha para próximo de mim. Tocar no Monte Sinai, naquela época, era morte. Hoje, não tocar é morte. Entrar no Santos dos Santos naquela época era morte. Hoje, não entrar no Santos dos Santos, véu adentro, é morte. Porque Deus, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, São João, capítulo 1, verso 14. Por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Ele abriu um novo caminho, um vivo caminho, para nós entrarmos na presença de Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 10, depois você lê. A mensagem de agora é: aproximem-se, venham para Deus. Mas tem um detalhe, não significa que devemos chegar a Deus sem respeito, como se pudéssemos relacionar com Ele de igual para igual, mandando em Deus, com a vida suja, vivendo qualquer tipo de vida. Mas Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele morreu na cruz do Calvário para nos receber com alegria, com amor, com os braços abertos. Vale a pena crer num Deus como esse, não vale? Vale a pena servir ao Senhor. Então leve isso dentro do teu coração, nesta hora, que o Senhor possa gravar isso profundamente. Ele quer vidas santificadas, vidas separadas, para que então Ele possa reinar no seu coração e dominar todo o seu ser. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. He